pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Parar, Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse
Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão ouvindo posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio que, através de nossas redes sociais, que há de edificar a sua vida, que há de transformar a sua fé e esperança num tema de suma importância para as nossas vidas. Estamos aqui retornando no terceiro módulo deste grande propósito em orações, falando sobre superação. O tema principal deste terceiro módulo, fé em vez de medo durante a pandemia. Em uma época onde o medo está se empoderando de muitos corações, mesmo aqueles que creem em Jesus, é tempo de se levantar. É tempo de ser ousado na fé, de brilhar a luz do amor de Jesus nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Junte-se ao projeto A Marca da Promessa, que mostrará como a palavra de Deus permite que o Espírito Santo produza calma e confiança em seu interior neste tempo do coronavírus. E hoje, neste quarto dia deste grande propósito, fé em vez de medo durante a pandemia, fazendo parte do módulo de superação, trago uma reflexão neste quarto dia. Isso me impactará? Quando as tempestades vêm, nossa mais normal reação é pensar como elas nos afetarão pessoalmente. É importante lembrar que não estamos sós porque temos Jesus no barco conosco ao longo do temporal. Eu quero encorajá-lo, no meio desta tempestade, a sair dessa através da fé. E neste quarto dia, eu trago 5 perguntas para aplicar em sua vida. Vamos lá. Seja completamente honesto consigo. O quanto o seu egoísmo, seu instinto de autopreservação tem dominado seus pensamentos neste momento. Segundo, o quanto você se parece com a figura dos discípulos que tinham acabado de ver Jesus alimentar mais de 5.000, amontoados no barco com medo por suas vidas. Terceiro, o que significa para você que, no meio da tempestade, Jesus anda em sua direção no mar revolto? Quarto, novamente sendo completamente honesto consigo mesmo, você se parece mais com Pedro, que saiu do barco no meio da tempestade, ou como os outros 11 discípulos? Quinto e último, passe mais tempo em oração, pedindo a Deus para te dar coragem para sair do barco pela fé em meio a esta pandemia. No livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 e 23, a palavra diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu a um monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Amém, e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e vamos refletir na mensagem enviada de Deus para todos nós. O Evangelho de Mateus narra uma das histórias mais belas entre Cristo e seus discípulos. Eles foram de barco até Cafarnaum, enquanto Jesus, após despedir uma multidão, desejou ir sozinho ao monte orar. Na madrugada, os discípulos já estavam em alto mar e Jesus foi ao encontro deles. Porém, sem barco, ele foi andando sobre as águas, na escuridão. Num certo momento, os discípulos viram aquela figura indo em direção a eles e, naturalmente, foram tomados por medo, pois acreditaram que fosse um fantasma. E, se não bastasse, o mar estava revolto. Foi necessário Jesus gritar: "Sou eu, não tenham medo."
Já que a sua silhueta e a sua poderosa aparição não foram suficientes, ao menos pela voz, eles o reconheceriam? Pedro, tão impetuoso quanto o mar que os balançava, foi logo pedindo: Senhor, se és mesmo tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Jesus permite. Pedro foi caminhando até que a violência das águas tirou a confiança inicial. Foi afundando. Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, segurou-o firme e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Ao subirem no barco, o mar bravo acalmou-se. Aquele suspiro de alívio é ouvido por todos. Quantas vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito ou um projeto crendo na presença de Deus, cheios ou cheias de empolgação e entusiasmo. Porém, ao decorrer do caminho, coisas ocorrem e nos trazem desânimo, medo, desconfiança e derrota. Perdemos a fé em nós mesmos, em quem nos guia ou em quem deveria caminhar conosco. Mas o que mais nos fortalece neste testemunho do Evangelho é que Jesus estende a mão, mesmo que a fé seja pouca ou nenhuma. Antes de Jesus despedir a multidão, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentaram mais de 5.000 pessoas. Ou seja, aqueles discípulos haviam visto o poder de Deus. No entanto, a fé ainda não era suficiente. Nós também, por vezes, experimentamos a graça de Jesus, mas há momentos que essa fé se esvai, porque nossos olhos se desviam de Cristo e nos apoiamos nas circunstâncias nada seguras que nos rodeiam. Temos pouca fé, mas podemos levantar as mãos e alcançar a mão sempre estendida de Cristo. Com humildade, reconheçamos nossas fragilidades e fraquezas e permitamos que, se preciso for, Cristo nos carregará para o outro lado seguro, como foi ali, representado pelo barco, que, com a presença de Jesus, passou a navegar em calma e serenidade, com a rota restabelecida. Meu irmão, minha irmã, dentro deste contexto que nós estamos tratando neste quarto dia, trago aqui para vocês 3 pontos principais para refletir dentro do Evangelho: olhar fixo em Jesus, ir ao encontro do Senhor e confiar em Jesus. Frases importantes: Jesus envia os discípulos, Jesus ora no monte, o barco se encontra em alto mar e o vento é contrário. Jesus é o Messias e está acima do fenômeno da natureza, acima dos problemas. Deus vem ao encontro do seu povo. Os discípulos têm medo. Jesus não é um fantasma. Coragem! Não tenhais medo. Andar em direção a Jesus e com Jesus, ter o olhar fixo em Jesus, buscar ajuda no Senhor. Não duvidar, mas confiar no Senhor. A presença de Jesus acalma a tempestade. Confessar a fé, reconhecer Jesus. Vamos lá. A reflexão. São 3 aspectos importantes para a vida cristã: olhar fixos em Jesus, ir ao encontro do Senhor e confiar no Senhor. Ter o olhar fixo em Jesus é não perder o foco, pois Ele é o nosso farol que guia-nos para a terra firme. O barco está em alto mar e não dá mais para voltar, então devemos ter coragem de navegar. A vida é um barco e às vezes o mar está calmo, mas também às vezes está agitado. Porém, não devemos nos desanimarmos, pois temos um Mestre que está sempre conosco. As tempestades são as dificuldades da vida na qual passamos, problemas na família, no trabalho ou até mesmo o desemprego em que muitos cidadãos sofrem, baixos salários para sustentar a família, dívidas e muitas outras injustiças. Mas devemos ter coragem para enfrentá-las
com confiança no Senhor que vem ao nosso encontro e que está presente. Mesmo nos momentos mais turbulentos, mesmo nas grandes tempestades, não tenhais medo, diz Jesus. Então, por que ter medo? Jesus é a nossa salvação. A vida é um barco. A igreja também é um barco que foi confiado a nós cristãos. Esta tempestade pode estar acontecendo neste barco, nesta igreja. Mas se Jesus enviou os discípulos, foi sabendo que às vezes somos fracos na fé, que às vezes afundamos assim como Pedro. Mas devemos ter a fé e humildade de Pedro e clamar: salva-me, Senhor. Jesus está de mão estendida para salvar. O evangelista dá esta visão do barco e ventos contrários, pois são muitos os ventos contrários à igreja, ou seja, contra os cristãos. Deus vem ao encontro do ser humano principalmente nos momentos mais difíceis em que passamos. Ele vem nos salvar. Jesus está sempre de mãos estendidas para levantar os caídos, os afundados nas águas turbulentas da vida. Portanto, não tenhamos medo, pois, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a espada? Primeiro, o barco está em alto mar. O que fazer? Não dar mais para voltar. Coragem, naveguemos. O Senhor está à espera. A nossa vida é um barco, portanto temos que ter coragem e fé para navegar. Não tenhamos medo, Jesus é a nossa salvação. Ele nos ajudará a atravessar as tempestades que surgem em nossa vida. Qual a tempestade que você tem passado ou que está passando? Eu digo uma coisa: não tenhais medo. Segundo, ter os olhos fixos em Jesus é essencial para a fé cristã, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pedro foi ao encontro do Senhor, mas teve medo. Medo de quê? De afundar? E nós, como estamos seguindo o Senhor, como estamos indo ao seu encontro, será se estamos com medo? Será que estamos com os olhos fixos em Jesus ou estamos olhando para as tempestades à minha volta? Terceiro, confiança em Jesus. Como está a minha fé em Jesus? Como estou indo ao seu encontro? Jesus não é um fantasma, ele está conosco. Não podemos nos desesperar diante dos problemas da vida, pois se Jesus nos confiou o barco é porque está conosco e não nos deixará afundar. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Primeiro, sobre as distrações. Como está descrito no texto, a multidão queria que Jesus reinasse sobre eles. Esta era certamente uma distração, porque não era o plano que o Pai tinha em mente para ele. E aqui nós temos a resposta. De Jesus foi em dobro. Ele imediatamente se afastou da fonte de distração, a multidão, e foi diante de Deus em oração. Teve um outro ponto importante aqui. Seus princípios eram simples, mas poderosos. As distrações devem ser condenadas à morte, sem piedade. A oração ajuda a manter o foco. O segundo ponto aqui, falando sobre o medo. Sim, Mateus, em seguida, volta-se para os discípulos no barco. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era muito forte. Veja bem, Jesus estava treinando seus discípulos para continuar a sua missão depois que ele deixa esta terra. Ele queria ensinar-lhes uma lição. Pedro saiu do barco na fé e andou sobre as águas. Logo o medo entrou em sua mente e assumiu o controle. O medo é um inimigo da fé. Agora nós temos um outro ponto: adorar. Veja bem, os discípulos também queriam fazer Jesus rei sobre eles.
O milagre no mar, porém, lembrou-lhes que Jesus tem um propósito muito maior. Eles imediatamente caíram diante de Jesus em adoração como um símbolo de se colocar por inteiro à disposição da vontade e plano de Deus. A adoração deve ser sincera. O verdadeiro adorador reconhece a superioridade da vontade de Deus. Veja bem as implicações. Primeiro ponto: evadir as distrações. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz que Deus tem planos para nos prosperar, nos dá esperança e um futuro. No reino de Deus, porém, o sofrimento precede as bênçãos. E Satanás sempre nos apresenta uma distração. As distrações fornecem um caminho mais fácil, mas contradiz o plano original de Deus e impede o resultado pretendido. Portanto, os filhos de Deus devem orar e descartar todas as fontes de distração. Segundo ponto: dominar os seus medos. Veja bem, assim como Pedro, todos nós começamos com fé e um grande senso de excitação, salvação, mas logo o medo toma controle sobre nós no meio do caminho através de ventos violentos e águas tempestuosas. Em tempos como tal, temos de continuar a caminhar na fé, porque é a única maneira de dominar os medos. Satanás tenta nos levar para longe da vontade de Deus. Você está compreendendo? Terceiro ponto: adorá-lo. A maioria de nós acredita que adoração é cantar hinos no culto de domingo à noite com as mãos levantadas. Bem, não é tão simples. Não. É apenas uma parte da verdadeira adoração. Se você realmente o adora, você precisa reconhecer o senhorio de Jesus e entregar sua vida inteiramente à sua vontade. Os discípulos, em contraste com a pergunta formulada no iniciante do barco Tempestade, em Mateus capítulo 8, versículo 7, disse: verdadeiramente és filho de Deus. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida diante este momento da pandemia. Creia poderosamente que fé em vez de medo durante a pandemia irá nos fortalecer todos os dias, mesmo vivendo no tempo da adversidade. Não tenha medo dos ventos, não tenha medo das notícias compartilhadas, mas creia na palavra. Deus ainda está no controle de nossas vidas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações, sabemos que o Senhor está dentro de nossos barcos. Sabemos que o Senhor está no controle de nossas vidas. Sabemos poderosamente que o Senhor há de edificar as nossas vidas, que há de controlar o nosso medo, restaurar a nossa fé, a nossa confiança, mesmo vivendo diante este medo da pandemia. Sabemos que todas as notícias são para, numa forma ou de outra, tirar a nossa fé, a nossa esperança. Mas pedimos e rogamos pelo seu santo nome que afaste de nós toda a malícia e astúcia do inimigo, que seja lançada por terra todo o medo, a ansiedade, a frustração, síndrome do pânico, que agora declaramos vitórias sobre nossos grandes gigantes, porque o nosso Deus é maior do que os céus e a terra. O nosso Deus é poderoso, capaz de fazer infinitamente mais. Glorificamos e honramos o seu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.